Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desse sábado, dia 10 de julho de 2021. Estamos fechando a 14ª semana do Tempo Comum, tá? Para eu não me perder nos pitacos, vou fazer um repasse de todos os evangelhos dessa semana, do 14ª semana, tá? De domingo, dia 4 até agora. Sem contar também que o que estamos lendo. Desde a semana passada, as primeiras leituras têm feito uma memória dos feitos de Abraão, a sua fidelidade, depois Isaac, né? Agora Jacó, né? E nas primeiras leituras dessa semana, Jacó já passa para o seu filho José, e José vira o governador do Egito. Nessa parte do Gênesis, a história de José do Egito já saiu em novela, vai sair de novo, vai ser repassado novamente nessa novela do Gênesis aí dessa emissora, né? A gente já está entrando na história de Jacó com outros atores, né? Então, mas eu sugiro que você, se tiver interesse, volte, como de volte duas casas, né? Parece um joguinho, não. Volte lá na Bíblia, pegue a parte que diz respeito a Jacó, Esaú e Jacó, e depois como é que ele forma a sua família numerosa, né? Porque ao contrário de seus pais e de seus avós, Jacó é mais profícuo. Ele simplesmente faz muitos filhos. Aí ele é chamado de Israel. Isso me faz lembrar, eu vou fazer um pitaco, tentar ser breve. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade, não é só essa questão de poliamor, de questão de gênero, não, tem coisas piores acontecendo e a gente não está se apercebendo, gente. Eu vou falar. Bom, eu venho de uma tradição oriental, tá? E como todo oriental, não posso falar dos chineses nem coreanos, mas eu acredito que seja meio similar. Lá, o pessoal do Extremo Oriente, né, de olhinho puxado, geralmente tem uma devoção, quando não é um culto mesmo, aos seus antepassados familiares. Bisavós, avós, o nome mesmo. Então, por conta disso, quando eu leio a Bíblia, parece que eu estou tendo uma conversa com o povo antigo, assim, dos antigamente mesmo, dos avós, né? Eu sou descendente direta de imigrantes, assim, quer dizer, mais ou menos. Meu pai já era nascido aqui, minha mãe não. Então, né, eu não sei dizer o que eu sou, mas de qualquer forma, sempre era falado essa questão dos antepassados. No Ocidente, essa questão de nome, sobrenome, ficou meio na parte do direito civil e ficou meio no ar, sabe? Não tem tanta importância. No máximo, talvez, se você tiver o nome de um familiar aí que foi prefeito da cidade, que foi de família tradicional, pioneiro aí, fundador da cidade, aí já é outros detalhes, entendeu? Mas a maioria das pessoas não tá nem aí para saber quem foi meu antepassado, mal conhece o avô, que dirá o bisavô. Isso é um mal do século, porque, gente, pode não parecer nada, tá? Independente se seu avô foi criminoso ou se foi uma pessoa de bem, no final todo mundo tem seus erros, pecados, né? Mas eu digo o seguinte, isso faz com que talvez você não vai entender o que eu vou explicar agora, porque eu já percebi algumas coisas dentro da minha linhagem familiar, principalmente também no que diz respeito à questão de algumas doenças ou alguns achaques emocionais que reverberam depois para outra geração. Uma linha da RCC lida com essa questão geracional, né? A parte de árvore genealógica, etc, não é verdade? Então, se você curte um negócio assim, ou você já ouviu falar de psicologia familiar na parte de psicologia sistêmica, porque tem uma parte da administração que é sistêmica, mas não tem nada a ver, tá? A psicologia sistêmica lida um pouco com essa questão da questão da árvore genealógica, inclusive existe dentro dessa linha estudos que tentam se perguntar por que existem tantos suicidas em tal ramo familiar e não tem em outra, por exemplo. Por que uma pessoa, de repente... Suicídio já, dentro da cultura ocidental, é mais estranha, né? Causa um estranhamento, é uma tragédia muito grande. Hoje em dia sabemos que pode ser causado por transtornos mentais, emocionais, etc. Causas genéticas e tal.
Mas é sempre importante ressaltar alguns detalhes que, tipo, parece que o troço reverbera. Ou a coisa potencializa. Aí você vai estar perguntando, ué, mas o que tem a ver com Jacó, né? Pois pode dizer, né, que eu tenho mente doentia e tal, mas vamos tentar fazer com que essa história de Abraão, Isaac e Jacó fique um pouco, digamos, tangível para a nossa realidade. Não estou dizendo que muitas desgraças possam acontecer na sua família, mas algumas desgraças podem ser evitadas, né? Então, sempre é importante fazer a árvore genealógica ou conversar com os mais antigos, né? Não adianta só ficar no smartphone, no Android, sei lá o que aí, no iPhone. Pergunta para os mais antigos, avós, bisavós, às vezes você tem um tataravó aí, bem, né? Tem bastante velhinho de 100 e poucos anos aí, passando dos 100 anos. O que aconteceu? Se existiam coisas boas, coisas ruins, aquelas partes dolorosas de falar, né? Mas vamos dizer o seguinte, por exemplo, eu vou contar uma parte da minha vida, assim. O pai do meu pai, por algum motivo, aparentemente ele não tinha diabetes, mas ele caiu de cama. Ficou muito tempo acamado, tendo que usar fralda. E aconteceu a mesma coisa com um dos filhos, né? Ficou um bom tempo, quase uma década de cama usando fralda. Só que aí o caso era diabetes. Travamento, né? E às vezes eu fico me perguntando se daqui um dos filhos, né, vai acabar tendo esse problema. E conversando com algumas pessoas nessa parte da psicologia familiar e sistêmica, alguns relatavam, não, dentro da minha família existem casos recorrentes de suicidas. Era um avô meu, um tio-avô meu, que depois foi para um tio e depois para um primo, e assim foi. Isso também eu posso dizer, aconteceu também na minha família. Fazer memória familiar é algo muito importante, independente do sobrenome, né? Hoje em dia, né, Brasil está sendo Brasil. Às vezes acontecem umas coisas assim. Desculpa falar aí. Pô, tem um primo aí que é desonesto. Será que a desonestidade vai reverberar? Entendeu? Pode ser, porque é uma doença, né? Ó, gente, essa questão de roubar o próprio irmão, desonestidades com dinheiro, mentiras, vícios sexuais os mais variados. Desculpa, eu vou ter que falar mesmo. Na minha família tem uns desregramentos sexuais que eu andei descobrindo, entendeu? Coisa bem feia mesmo. E a pessoa não se atenta que aquilo é errado, entendeu? Não sei onde é que foi parar a moral da pessoa. E quer viver aquela realidadezinha micha, né? Porque, pô, além de egoísta, autodestruição total, né? Tem uns casos... Não adianta, gente. Não é só questão de traição. É depravamento mesmo, entendeu? Quem não tem, atire a primeira pedra, entendeu? Só que no meio de tanto depravamento existe aquela vontade de santidade mesmo. Acontece alguma situação aí que faz a pessoa querer ser monge, santo, sei lá, né? Então a gente tem que rezar por isso. Mas voltando ali na questão de Abraão, Isaac e Jacó, nós vemos assim, Abraão tem um problema em dar descendentes. E Deus faz a promessa, você vai ter um filho com Sara na velhice. Então, na realidade, Sara era estéril mesmo. Por quê? Porque depois que Sara morre, se você tem acompanhado aí, essa novela aí, ou então tem lido Gênesis de cabo a rabo agora, né, assim, do começo ao fim de Gênesis, você tem reparado que depois Abraão casa com outra pessoa. Assim que Isaac está maiorzinho, aí para Abraão não ficar sozinho, assim, tem uma outra moça que aparece, ele casa e tem uma outra descendência. Sem contar que ele fez uma outra descendência com Agar, né, a escrava, com o filho Ismael, meu irmão de Isaac. Mas o herdeiro da promessa de Deus é quem? Isaac, beleza. Aí Isaac encontra a Rebeca, que é a escolhida, a prometida segundo Deus. Fechou. Demoram para ter os filhos. Quando tem os filhos, são gêmeos. E ainda Rebeca ouve o Senhor, no meio de um atribulamento lá, que os dois nenê tá brigando na barriga. Ela não sabe o que tá acontecendo, ela acha que é um. Fala assim, ó, tem duas nações crescendo na tua barriguinha. O menor dominará o outro. Ou seja, o mais novo vai dominar o outro. E aí, nós sabemos a história de Jacó e Esaú, né? Que são os dois piá lá.
Ainda Jacó passa por ladrão, porque Jacó se sente movido, olha só, eu não sei se é movido pelo próprio desejo de Deus, mas ele quer a primogenitura. Porque quem que nasce primeiro? Esaú, né? Então, na lógica, Esaú seria o herdeiro de tudo. Estranhamente, eu acho estranho, Isaac tem o gostar, aí que tá, né? Por isso que o Antigo Testamento também fala, mas lá pra frente, acho que em Provérbios, sabedoria, o coração é enganoso. O coração humano é enganoso. Isaac tem uma predileção pelo Esaú. Ai, Esaú, passa a mão na cabeça, Esaú é o caçador, é o forte, é o lindo, maravilhoso. E o Jacó, filhinho da mamãe, filhinho da dona Rebeca. Mas dona Rebeca sabe a realidade. Deus falou com ela, o menor dominará o maior. E incentiva o filho a usurpar a primogenitura. Por isso que Jacó passa por ladrão, né? Podia ter esperado um pouco. A promessa de Deus iria se realizar, mas aí a Rebeca tomou uma atitude, mas enfim, tá. Aí como diz, é Deus que tem que consertar toda a bagunça que o ser humano faz, né? Aí você deve saber o que acontece. Né? Jacó engana o próprio pai, que tá cegueta lá, tá ceguinho, aí, e ele dá a bênção, aí quando chega o Esaú, não tem a bênção, o Isaac é obrigado a dar outro tipo de bênção. E depois, na continuidade da leitura, bom, a mãe dos dois manda Jacó ir embora, procurar o irmão dela, Labão, né? E é lá que ele casa com as duas irmãs, e aí forma a sua grande nação. De qualquer forma, Esaú fica meio perdido, né? Existe ali na leitura se você vê lá em Gênesis, Esaú, ele tinha casado com mulheres hititas mesmo. Só que depois como Jacó, ele sabe que Jacó foi parar na casa do tio, como aconteceu com os pais, Isaac e Rebeca, o que ele faz? Então, ele procura uma parente para casar. Só que em vez de casar com alguém da casa de Labão, não vai para Arã. Vai para onde? Para a casa de Ismael. Casa com uma descendente, ou uma filha de Ismael. Mas de qualquer forma, ele só herdou o acampamento físico de Isaac. Mas a grande nação prometida por Deus é Jacó. E ele faz os 12 filhos que nós sabemos. Aí engraçado que ele faz com as duas mulheres dele, as duas primas, né? Lia e Raquel, e com as respectivas servas de ambas. Então ele tem filhos também com as servas, né? São 12. Aí depois vem a história de José do Egito. Engraçado que José do Egito ele aparece bastante nesse momento. É o filho que mais sofre, padece até chegar onde tem que chegar, entendeu? Justiça é feita, mas também José perdoa os irmãos. Aí nós sabemos a história. E depois a gente sabe que foi todos aqueles anos escravos do Egito, até chegar em Moisés, né? Que depois a gente vai chegar lá também, certo? Então, eu quis dizer o seguinte: Deus tem planos para nós. Às vezes a gente vem de uma família que não dá bola pra gente, ou de repente é uma família ímpia. Ao contrário, de repente a sua família é muito abençoada, já está na caminhada em Cristo há muito tempo. De qualquer forma, Deus, se tiver um plano para cada um de nós daremos prosseguimento a isso. Mas nesse meio tempo é importante nós sabermos, na minha humilde opinião, o que se aconteceu com os nossos antepassados para chegarmos até onde chegamos. Porque o que acontece nos dias de hoje, em tempos atuais, que isso também é uma forma de acabar com a família, por que a família está se acabando? Primeiro, deixa suas crianças na creche. Já começa meio por aí. A educação, conhecimento, não tem problema ser escolar. A questão é quando a escola começa a tomar certas responsabilidades desnecessárias. Porque não tem mãe, não tem pai, nós temos que acolher. Isso é coisa de pedagoga sem noção, desculpa falar. As pedagogas são ótimas, mas algumas se perdem no meio do caminho. A pedagoga não é mãe da criança. Naquele momento ela tem que ser tutora, não mãe. Não é tia também. É professora, é tutora. Ou professor, tá? Depois, a sua saúde tem que estar dentro do hospital, né? Tem umas coisas assim.
Jogue fora as fotos Ah, velho. Velho tem que largar lá no asilo. É assim que começa. Então tem que tomarmos muito cuidado com essas coisas. Porque isso é uma quebra total da família. Então a família já está quebrada já faz tempo, né? Pergunte, não vem falar para mim, vem falar para você. Você tem cuidado dos seus idosos, né? Tem cuidado de quem tem necessidades especiais? Ou você tem abandonado, assim? Não, porque eu tenho minha vida. Tá, mas então como é que se explica, como é que algumas pessoas cuidavam dos avós, cuidavam de tantas crianças e ninguém reclamava muito? Delegar. Será que essa vida é mais importante? Cuidar do corpo, cuidar, né? Será que é mais importante do que cuidar da família? Eu já falei várias vezes aqui. Tem famílias nucleares que o piá, o filho ou a filha, tá convivendo com dois estranhos em casa. E se for observar com microscópio, vai ver que o pai tem uma vida dupla com outro cara, a mãe tá com traição com outra pessoa, e assim vai. No fundo, são todo um bando de iludido. Acha que tem a família feliz, né? Mas não é. E às vezes são todo um bando de estranho na mesma casa, com o mesmo sobrenome. Quando chega aos 21 anos, cada um vai pro seu cantinho e não adianta reclamar porque que um não fala, não liga pro outro. Fora quando tem aquelas relações assim que você vê no Facebook, que você entra em raiva, né? Eu já nem entro mais no Facebook, porque é tanta mentira que eu vejo ali pelas fotos que... Fazer, deixa. Só quem conhece, como diz, né? Quem não te conhece que te compre. Entendeu? Fora quando não vem falar com os emocional todo alterado. Eu já tô alterada emocionalmente falando. Eu já saio brigando com todo mundo, tá? Mas por conta disso, isso não me dá o direito de eu ser amarga nas redes sociais. Então tem coisa que eu nem coloco, né? Porque eu já tô ruim mesmo, por que eu vou ficar colocando? Ou se eu estiver bem, ninguém vai saber. Se eu estiver bem, ninguém também vai saber. Por quê? Porque a vida pessoal só diz respeito a mim e para algumas pouquíssimas pessoas. Né? Ficar provocando inveja é coisa de celebrity de Hollywood, cara. Tá? Se não for isso, deixa quieto. Né? Primeiro pitacaço eu já falei, tá? Talvez não tenha nenhum sentido, mas eu vou dizer o seguinte: você tá pedindo alguma coisa, você tá achando que as coisas não vão mudar, primeiro é no tempo de Deus, e às vezes dura o quê? 3 gerações. A grande nação começa onde? Com Jacó. O início de tudo é com Jacó. No sentido assim, não, o início de tudo, lógico, é com Abrão, mas assim, aquela coisa numerosa, filhos, a descendência que Deus fala, tá ali. Demora, Abrão não vê, Isaac também não vê, Jacó já pode ver, Jacó já tá vendo ali, tem 12, as 12 tribos. E qual que vai ser a maior? Judá. E além do mais, Judá tem... Interessante, né? Judá tem uma descendência super maluca, né? É só ver depois a historinha lá de Judá. Ele é enganado pela nora, viúva dos 2 filhos dele. Tem um erro aí. Mas mesmo assim Deus honra, não é? Olha só como são as coisas. Então, é o próprio Deus que conserta as nossas cabeçadas, entendeu? Porque quando Deus quer, Deus quererá mesmo, certo? Então, assim, gente, essa questão sobre família, questão sobre destruição familiar já está acontecendo há muito tempo. A gente foi reduzido a um CPF, aí depois tem que ouvir essas piadinhas de CPF cancelado, né? Porque a gente não tem realmente, nós estamos nos perdendo por não conhecermos a palavra de Deus. O próprio Deus diz isso. Muitos se perdem por não me conhecer, não conhecer minhas leis. Antigo Testamento. Eu não sei qual a parte, eu sei que tem. Se você sabe, ótimo. Mas eu não sou essas que começam a contar versículo. Não quero criticar, mas uma vez eu vi uma pregadora evangélica, o filho estava hospitalizado, infelizmente o piá morreu. Um jovem, não sei do que morreu. Aí ela começou a colocar no Instagram dela e no Facebook trechos, versículos da Bíblia. Só que eu vou dizer o seguinte, minha querida, meu querido. Não é você saber os versículos da Bíblia. Eu quero saber se você segue a lei de Deus e se você tem capacidade de entregar. Seu filho hospitalizado ou filha hospitalizada tem que encarar 50% de chance de viver ou de ir para os braços do pai. Ou para morrer mesmo. Tem 3 alternativas. Então, ou a gente entrega a vida dessa pessoa que fica sequelada no pós-UTI, ou
Se morrer, se você tem capacidade de entregar a alma do seu filho ou filha, né, para o Senhor Jesus. E não ficar falando versículo. Deus não quer saber de versículo. Deus quer saber se você é fiel, se você tem capacidade de entregar seu filho, seja para a vida, seja para a morte ou para a vida eterna. Ah, desculpa, tem que falar na cara dura. Foi muito triste ver depois. O menino morreu, não sei do que foi. Um jovem lá, entendeu? Aí eu faço a pergunta para essa mãe evangélica. Adiantou saber os versículos? E daí, você entregou teu piá para Deus Todo-Poderoso ou você tá chorando ainda a morte do piá? Eu sou meio pragmática mesmo. Quando eu tô mal-humorada, eu sou mesmo. Pé na cara. Assim, qual é a atitude correta? Você pode entregar a tua dor, sim. Mas cadê a confiança, então? Porque na hora do desespero a gente não sabe rezar. E não é só colocando versículo. Seja humilde. Gente, reze pelo meu filho. Eu não sei se ele vai viver ou morrer. Seja humilde. Isso é ter humildade. Pedir orações. Não, aí fica colocando versículo. Acha que a mulher se achava o quê? Mulher Maravilha. Deus não quer saber se você sabe um monte de versículo. Começou a colocar um monte de versículo de Bíblia. Aí você vai dizer, não, mas estava desesperada. Não, ela não sabia rezar. E aí? Então, cadê a tua fé? Adianta mudar de igreja, de denominação? Né? Hoje eu peguei pesado mesmo, mas vai fazer o quê? Primeira leitura. Ah, não, tô esquecendo. Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura de hoje é Gênesis 49, do 29 ao 32, e depois do capítulo 50, do 15 ao 26. Naqueles dias, Jacó transmitiu as suas ordens aos seus filhos, dizendo: Eu vou juntar-me ao meu povo, sepultai-me com meus pais na gruta de Macpela, que está no campo de Efron, o Hitita, defronte de Mambré, no país de Canaã. É a gruta que Abrão comprou a Efron, o Hitita, junto com o campo como propriedade funerária. Lá foram sepultados Abrão e Sara, sua mulher, ali se sepultaram também Isaque e sua mulher Rebeca. E foi lá que sepultei Lia. Quando Jacó acabou de dar suas instruções aos filhos, recolheu os pés sobre a cama e morreu, e foi reunido aos seus. Ao verem que seu pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si: Não aconteça que José se lembre da injúria que padeceu e nos faça pagar todo o mal que lhe fizemos. E mandaram-lhe dizer: Teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que te disséssemos essas palavras. Peço-te que esqueças o crime que teus irmãos e o pecado e a maldade que usaram contra ti. Nós pedimos, pois, que perdoes o crime dos servos do Deus. Nós pedimos, pois, que perdoes o crime dos servos do Deus de teu pai. Ouvindo isso, José pôs-se a chorar. Vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: Somos teus servos. Ele respondeu: Não tenhais medo. Sou eu porventura Deus? Vós pensastes fazer mal contra mim. Deus, porém, converteu em bem, para dar vida a um povo numeroso, como vedes presentemente. Não temais, eu vos sustentarei e a vossos filhos. E assim os consolou, falando-lhes com doçura e mansidão. José ficou morando no Egito, com toda a família de seu pai, e viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração, e os filhos de Maquir, filho de Manassés, que José também recebeu sobre seus joelhos. José disse aos seus irmãos: Eu vou morrer. Deus os visitará e vos fará subir deste país para a terra que lhe jurou dar a Abrão, Isaque e Jacó. Depois de tê-los feito jurar e de ter dito: Quando Deus os visitar, levai daqui os meus ossos convosco,
José morreu, completando 110 anos de vida. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 104, com o refrão humildes. Procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Humildes, procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. Gloriai-vos em seu nome que é santo, e exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Humildes, procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Humildes, procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. Evangelho de hoje, Mateus 10, versículos 24 a 33. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa lhe chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que estás nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Palavra da salvação. Muito bem. Aqui termina a liturgia da palavra. O evangelho desse dia 4 foi Mateus 16, versículos 13 e 19, em que Jesus pergunta aos discípulos o que o povo acha quem ele é. E depois pergunta aos discípulos, quem vocês acham que eu sou? O evangelho do dia 5, segunda-feira, Mateus 9, do versículos 18 ao 26, que é a cura da filha de Jairo e da hemorroísa, novamente aí vendo esse evangelho de novo. No dia 6, terça-feira, Mateus 9, versículos 32 a 38. Jesus expulsa um demônio de um mudo e depois falam que ele é chefe ele está possuído pelo espírito dos demônios, né? No dia 7, quarta-feira, Mateus 10, versículos de 1 a 7, Jesus chama os 12 e dá-lhes o poder de expulsar espíritos maus e de curar todo tipo de doenças, ou seja, transforma eles em seu representante direto. Dia 8, quinta-feira, Evangelho de Mateus 10, versículos de 7 a 15. Ele fala para os seus discípulos anunciarem o reino dos céus, para ir curar os doentes, né, fazer todo tipo de milagres mesmo em nome de Jesus. Na sexta-feira, Mateus 10, versículos 16 a 23, ainda é Jesus falando aos discípulos, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, certo? Ou seja, já é a questão da missão, né? Jesus prepara os seus para a missão. Gente, desejo a todos um ótimo fim de semana, um ótimo sábado para todos. Não esqueça que amanhã é domingo, se esforcem para ir na missa, tá? A não ser que você seja do grupo de risco, o padre falou que para não ir, né? Porque existem alguns grupos que o padre não permitiu, certo? Ainda tem restrições aí na sua cidade, de bandeira e tal, então é virtual mesmo. Siga o que o bispo está falando, tá? Não esqueça da vacina, não esqueça de tomar a segunda dose, mas recordando que eu acredito que o povo que não foi tomar a segunda dose são 2 situações. Ou morreram, tomou a primeira dose, mas morreu, ou teve reação muito forte que a pessoa está com medo de tomar de novo, tá? Ou não tem quem leve, então tem outra situation aí, ou esqueceu mesmo. Então, você que levou uma pessoa para tomar a primeira dose, vizinha, tia, prima, sei lá, procura saber se tomou a segunda dose. E procura saber os motivos. Se a pessoa está te enrolando, procura saber se é porque deu reação e tal. A não ser que a pessoa morreu, porque deve ser isso também, tá? Já ouvi muitos casos assim.
Tomaram a primeira, não aguentou, já tá com Deus. Certo? Um abraço a todos. Fiquem em paz, na paz de Cristo.